abordagens terapêuticas, elas são focadas na formação de pele nova. E a gente sabe que tem essa célula aqui, ó, o fibroblasto, que ela é uma célula precursora de outras matérias-primas. Então, quando a gente tem o tecido e a trama tá toda ali, eu vou até aumentar aqui para vocês verem, ó. A gente tem o tecido cheio de tramas. Então, aqui eu tenho fibra de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, glicosaminoglicanas, tem um monte de coisas aqui. É uma trama, igual a um tecido mesmo, tá? É um tecido. E no meio, esses pontinhos mais escurinhos que vocês estão vendo aí, eles são os fibroblastos. Por que eles estão distribuídos aqui? Eles são distribuídos dessa forma porque eles entregam matéria-prima para essas fibras todas, para todas as células da região. Então, é como se ele fosse a célula supermercado, tá? Ele entrega para as outras o que elas precisam para trabalhar. E quando ele é visto no microscópio, só ele isolado, ele é assim, esses roxinhos, tá vendo? Ele tem, a gente tem bastante dispostos no tecido e eles estão bem distribuídos. Então, toda abordagem terapêutica que a gente vai fazer, ou a maioria delas, não todas, tá? Mas a maioria, a gente vai trabalhar com o estímulo do fibroblasto. Por quê? Porque ele que vai dar tudo que as outras células precisam e tudo que as fibras precisam para se recuperar. Então, a gente vai induzir uma formação de fibroblasto, um trabalho dessas células. Então, a gente induz o fibroblasto a trabalhar mais, para ele regenerar o tecido, tá? Então, a gente tem alguns tratamentos, e esses tratamentos, geralmente, é o que a gente está aí vendo no dia a dia, e a gente sabe que alguns dão mais resultado, outros menos, e vai depender de alguns fatores. Então, o que a gente tem de tratamento hoje, na maioria dos casos? A gente tem a dermoabrasão, a escarificação, que eu já vou falar deles, tá, gente? A terapia medicamentosa, que nesse caso aqui é o médico que vai fazer, tá? E a gente tem eletroterapia dentro da estética, que também estimula o fibroblasto. Então, dentro da eletro, a gente tem os recursos de jato de plasma, tem a corrente filtrada, que é a microgalvânica, tem laser, tem radiofrequência. Então, aqui o laser, eu até coloquei um asterisco aqui, porque alguns tipos de laser, nem todos os profissionais conseguem atuar, alguns têm limitação. Então, alguns lasers a gente consegue, outros não, tá? Dentro da físio, a gente ainda consegue atuar com todos os tipos de laser, a gente tem essa liberação. A estética, como ainda não tem essa regulamentação, fica tudo muito solto. Então, é passível aí de sofrer algum problema se estiver usando. Mas tem muitos outros recursos que eu vejo como melhor ainda do que o laser, no caso da estria, tá? Fugiu aqui, gente, deixa eu voltar. A gente tem também os gases, que são ozonioterapia, carboxiterapia, que são os mais usados. A carbox já é usada há bastante tempo, tá? A carbox, eu vi bastante resultado no tratamento de estria, mas não isolado. Quando a gente associa com outros tratamentos, a gente vê melhor. A ozonioterapia é um recurso muito antigo, mas agora que está sendo difundido. Aqui a gente tem o microagulhamento, que é um outro tratamento que é muito difundido para estria e que também dá resultados legais, tá? Que é a indução percutânea de colágeno. Por que dá resultado bom o microagulhamento, gente? Porque eu induzo a formação diretamente de fibra de colágeno.
junto com essa indução, eu estimulo o fibroblasto. Então, eu tenho resultados muito bons com esse tipo de tratamento, tá? E a gente tem também terapias cosméticas que também vão atuar, né, junto com as outras, ativos regeneradores, peelings químicos, enfim, tem uma infinidade de ativos que vão ajudar nessa parte, tá? E eu coloquei um último recurso aqui, que é a intradermoterapia. A intradermoterapia, ela está sendo bastante usada para dar sustentação no tecido, no caso das estrias. Ela não atua diretamente em cima da estria, estria por estria, como outros tratamentos, mas ela dá um resultado bem legal. Vamos falar da dermoabrasão e escarificação. Dermoabrasão e escarificação. Então, vamos entender o que é uma coisa e o que é outra. A dermoabrasão é quando eu pego qualquer equipamento e eu faço movimentos em cima da pele repetidos até ela ficar vermelha, ou seja, eu vou fazer uma abrasão dérmica. Eu vou raspando praticamente na pele até ela ficar vermelha. O que acontece aí é que a gente tem que tomar cuidado com que equipamento a gente está usando para fazer essa abrasão. Geralmente a gente usa o próprio equipamento de vácuo ou endermo. Qual que é a finalidade dele? A gente vai usando o vácuo, não precisa, gente, ser a caneta de diamante, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Isso. É assim. Na escarificação, eu não tenho necessariamente que usar a caneta de diamante. Quando você tem o endermo, geralmente, quando você compra ele, você tem um tubinho que vem junto com ele. Então, às vezes a pessoa fica assim, ó, ai, Pro, mas eu não tenho a caneta de diamante, eu tenho o endermo e não tenho a caneta. E a caneta custa lá R$500, né? Então, você pode usar com aquele tubinho que vem de vidro estreitinho, junto com o endermo e fazer a escarificação, tá? Sem problema nenhum. A abrasão, na verdade. Como que é essa abrasão, gente? Ó, então vamos supor que isso aqui seja a caneta do peeling de diamante, ou o endermo, o próprio tubete do endermo, né? A dermoabrasão nada mais é do que você fazer movimentos repetidos em cima da estria, até ela apresentar sinais de vermelhidão. Então, quando ela começar a ficar vermelha, quando ela começar a aparecer o sinal de que ela está reagindo àquele estímulo, aí você para. Aí você já está com a dermoabrasão feita. Porém, a gente tem um outro estágio, que é a escarificação. A escarificação, a gente precisa pensar no seguinte: é um recurso que a gente usa, porém, é um recurso que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando eu passo da dermoabrasão e eu começo a aprofundar, a fazer realmente uma lesão no tecido, eu tenho a possibilidade de atingir derme. Não é isso que eu quero? Porém, eu vou aprofundando, eu vou chegar na derme, onde eu quero, mas eu tenho um risco de fazer uma cicatriz. Porque a gente está trabalhando com estria, região fina. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma pele que está toda rompida. Eu tenho uma pele que não tem uma nutrição legal. Eu tenho um tecido praticamente solto. E eu vou feri-lo na escarificação.
Então, eu passei da abrasão e eu comecei a machucar. Quando eu comecei a machucar, eu corro o risco de fazer uma cicatriz depois, uma lesão grande a ponto de fazer uma cicatriz. E aí eu tenho esse problema. Então, eu particularmente, quando eu vou trabalhar com a estria, com a dermoabrasão, eu prefiro do que a escarificação. Então, eu não aprofundo, tá? Porque o risco de cicatrizar e fazer um processo ali de cicatriz ou hipertrofia, enfim, é maior, beleza? Vou voltar lá para o slide. Vocês estão acompanhando? Tá muito chato? Calma. Calma aí. Aí, ó. Acho que deu para entender a diferença da escarificação e da dermoabrasão, né? Qualquer coisa anota aí para me perguntar. Aí a gente tem a eletroterapia. Na eletroterapia, a gente tem a radiofrequência, o jato e a corrente filtrada. A radiofrequência, gente, eu falo o seguinte, ela não é um tratamento específico para estria. Ela é um tratamento geral. Posso usar? Posso, mas é legal associar. Por quê? Eu vou trabalhar a estria como um todo, a pele como um todo, e depois eu entro com outro recurso para trabalhar o ponto da estria, certo? E é uma solução legal. O jato de plasma, ele faz uma lesão superficial, só que ele também consegue fazer uma lesão mais extensa, mais profunda. E aí, particularmente, não é o recurso que eu mais uso para estria, tá? O que eu tenho percebido com o jato de plasma? A crosta que forma demora muito tempo para cair na estria, porque não é uma pele que tem uma reatividade. Ela não reage muito rápido, porque ela está comprometida. E aí fica aquela casquinha que parece que está encruada. Sabe aquela coisa encruada que não cai nunca? Geralmente é assim que eu sinto o tratamento do jato de plasma, é assim que eu percebo. Então, a gente pode usar? Pode usar. Depois eu vou explicar como, que fica melhor, tá? E o que eu mais uso é a corrente filtrada, que é a galvanocultura. Por quê? Porque nela a gente vai pontuando a estria inteira. Então, é uma agulha bem pequenininha, não sei se vocês conseguem visualizar aí. Ó, ele é assim, ó. É um equipamento com uma agulhinha muito fininha, tá? E ele é colocado um eletrodo sobre a pele e o outro a gente vai fazendo a perfuração. O outro eletrodo é a agulha, é a caneta com a agulha acoplada. Então, ele faz uma corrente e você vai fazendo o estímulo de promover a inflamação controlada, só que naquele ponto só. Então, é legal porque você consegue tratar um quadrante pequenininho e você vê uma resposta. E aí, a gente tem o estímulo da corrente elétrica com o estímulo da perfuração. Então, o resultado disso é bem legal, tá? Então, dentro dessa parte da corrente filtrada, a gente tem os equipamentos. Esse daqui, gente, é o mais antiguinho, tá? É o Regenerator. O Regenerator é o que eu tenho, é o que eu uso aqui no consultório. Depois foi lançado esse segundo aqui, que também é o modelo mais novo, um pouquinho do Regenerator. E tem o concorrente, que é o Striat, que é de outra marca. O Striat agora, ele é mais difundido. Esse aqui, ó, foi o primeiro, tá? E eu não abro mão dele. Não é um tratamento caro, não é um recurso caro para comprar, tá?
Geralmente, um equipamento desse, você compra ele em média por uns 400, 500 reais, um novo. E ele dá um resultado bem legal para a estria, tá? E eu gosto do antigo, eu tenho ele até hoje, eu uso ele até hoje, porque ele tem um sistema de checagem do cabo. Quer ver? Vou abrir aqui para vocês verem. Ô filho, vem cá, mano. Ele tem... aqui a gente coloca, introduz o cabo, né? E aqui você coloca o cabo quando você está querendo checar a corrente. Então aqui você sabe se a corrente está passando ou não está passando. Por isso que eu mantenho o meu antiguinho em atividade até hoje. Eu gosto dele porque ele me dá parâmetro de funcionamento. Eu consigo, com esse equipamento aqui, saber se ele está funcionando direito ou não. Então por isso que eu gosto do velhinho mesmo.